Em uma bela manhã, lá estava o Prota e sua esposa Ting Ting dormindo. Ela se levanta primeiro que ele para começar o seu dia, pois Ting Ting estava quase pronta para o seu dia de trabalho. O Prota acorda pois era o quarto ano dele de namorado com Ting Ting, mas ele havia tomado decisão muito importante em sua vida. Ele se levanta e vai até a cozinha para tomar o seu café da manhã. Quando chega à porta, sua esposa pergunta como ele dormiu aquela noite. Ele diz que dormiu super bem. Enquanto Ting Ting lavava a louça do café da manhã, ela diz para o Prota que os pais deles iriam visitar eles aquela semana e pede para não esquecer, mas antes que ela possa dizer outra coisa, ele toma coragem e diz a ela que quer terminar. Ela pergunta por que ele estava brincando com ela logo pela manhã, pois aquele dia era muito especial. Ele diz que estava falando sério e não estava de brincadeira, mas Ting Ting se faz de louca e finge que nada havia acontecido, e diz para o Prota que ela estava indo trabalhar, pois tinha uma campanha e um evento muito importante, e diz para eles conversarem mais tarde quando chegasse do trabalho. Mais tarde o Prota estava lá conversando com uma outra garota. A mulher diz a ele que já havia terminado com o ex-namorado, e pergunta se ele também já havia terminado com a ex dele. Ele diz à garota que havia conversado aquela manhã, e abaixa a cabeça sem jeito e pede apenas um pouco tempo, completa dizendo que em breve eles poderiam ficar juntos. A garota fica arrasada com o Prota. Ele diz que sabe que ele tem suas dificuldades, mas, antes que ela termine sua frase, ela se levanta e dá um tapa na cara do Prota, dizendo que já havia esperado ele 2 anos. Ele vem com aquela cara de pau pedir mais um tempo, pois aquilo para a moça era inaceitável. Endo chama de idiota dizendo que queria terminar, quando aparece um outro homem com uma plaquinha dizendo corta. Pois aquilo era tudo uma encenação, o Prota era um ator. Ele dá uma dica à mulher e diz que precisava mostrar um pouco mais de empolgação nas cenas. Em seu escritório ele fica horas e horas mexendo em seu celular e pensativo. Depois de um dia longo no trabalho, chama algum de seus amigos do trabalho para poder jantar em um buffet por conta dele. Uma das garotas diz a Xiang que tinha um encontro naquela noite, então precisava ir. Outro diz que não poderia ir, pois tinha alguns problemas em casa para serem resolvidos. Outros eram até grossos, dizendo que talvez a próxima vez, pois estavam muito ocupados. Xiang se despede ele dizendo que tudo bem. Então, dentro de sua sala do trabalho, o Prota pensava que talvez se ele fizesse horas extras até meia-noite, teria uma desculpa para não ir para casa, pois naquela manhã ele havia dito para Ting Ting que ele queria terminar, mas agora que ele estava se sentindo envergonhado e culpado pelo que fez, de repente tudo escureceu, e Xiang fica se perguntando o que havia acontecido, pois ele estava editando e acabou esquecendo de salvar o projeto. Quando ele começa a perceber a presença de algumas pessoas entrando na sala dele, ele fica sem saber o que dizer, mas de repente eles acendem a luz e começam a gritar parabéns, pois eram seus amigos de trabalho que haviam feito alguma surpresa para ele. A garota diz ao Prota se eles tivessem agido daquela forma com ele iria desconfiar, mas Xiang, extremamente nervoso com ele, diz que havia acabado de editar um arquivo. Consequentemente, ele perdeu toda a edição do filme. Ele diz que teve aquela ideia, era para se pronunciar, mas de repente uma moça muito bonita diz que foi ela entrando pela porta. O Prota ficou sem entender nada do que estava acontecendo, pois aquela mulher deslumbrante era sua chefe. O Prota pergunta por que de estar na empresa aquelas horas da madrugada. A chefe responde dizendo que teve 1 bilhão de visualizações o filme de Chong King, pois foi o recorde deles. Todos os outros funcionários aplaudem a super mega feliz, pois aquilo nunca havia acontecido anteriormente, pois a chefe dizendo que pois aquilo o conselho da administração da empresa decidiu que Xing seria o novo gerente. Porém a chefe, sem senso algum, tudo aquilo foi muito perto do Prota. Um dos funcionários grita para Xiang que se a esposa dele visse que aquela cena ficaria enciumada e com razão. A chefe sai toda sem graça de perto do Prota e todos os outros aplaudem. Então eles comemoram dizendo que merecia muito aquele cargo, então bebem muito vinho. Mesmo o Prota bebendo horrores, ele ainda estava preocupado mexendo no celular, lembrando do que havia acontecido mais cedo com sua esposa. Enquanto todos estavam festando, a chefe decide ir até o banheiro para poder fazer as suas necessidades, quando de repente Xiang chega no banheiro super apurado e percebe que já havia alguém usando. Porém Xiang estava extremamente bêbado e não fala mais nada com nada. A mulher sobe em cima da patente e quem estava lá era Xiang. Ela abre a porta para ele e de repente cai em cima da mulher, pois ele estava muito bêbado, pois o coitado nem sabia onde estava o zíper da calça e nem se lembrava mais como abria. Ele se desespera, grita para a chefe que precisava fazer xixi urgentemente, pois ele estava quase fazendo nas calças. A mulher diz ao Prota que queria ajudá-la a abrir o zíper, mas sem querer a hora que ele estava chutando o Xiang, ela dá um belo de um berro, dizendo que ela estava puxando as partes íntimas dele junto com o zíper. Até que depois de algumas tentativas a mulher consegue abrir o zíper para Xiang fazer suas necessidades. Xiang, depois de ter usado o banheiro, pergunta onde estava a chave do seu carro. A chefe pergunta se ele estava enlouquecido, pois estava muito bêbado para dirigir. Então ela pede o celular dele e diz que vai chamar um táxi, pois assim seria menos perigoso. Mas o Prota simplesmente cai no chão bêbado. A mulher fica pensando como ele havia mudado desde a época da faculdade. Quando o táxi chega, a garota ajuda Xiang a ir até o táxi, mas quando a garota estava saindo, Xiang agarra a mão dela e diz para Ting Ting não deixar ele, pois Ting Ting era sua mulher, pois a chefe ficou muito chateada. O motorista do táxi, já sem paciência com eles, pergunta se a moça vai junto com o Prota ou não, pois eles precisavam se decidir para eles ir, pois havia outra coisa já à espera dele. Então a moça diz para o taxista que ele era junto com ele. Enquanto eles estavam indo, Xiang não parava de chamar por Ting Ting, sua esposa. Ele diz para a chefe achando
que era sua esposa que ele havia sido promovido no trabalho e havia ganhado o cargo de gerente da empresa. A garota vira as costas para o prota e diz que ela não era Ting Ting. O Bocó ainda pergunta se ela ainda o amava, continuando chamando ela de Ting Ting. Ele não falava pois nada com nada, pois era tudo sem nexo, deixando a chefe um pouco confusa e sem saber o que falar. Shang acaba dormindo no colo da mulher e o taxista acaba de falar que eles haviam chegado no local desejado e conclui pedindo para que eles paguem a corrida. O garoto sai do carro passando muito mal e acaba vomitando horrores. Shang olha ao redor de onde estava e percebe que já havia chegado em sua casa. Então a chefe explica para Xiang que ele havia bebido muito e ela ficou com medo de ele dirigir naquele estado, e então teve que chamar um táxi para que o pior não acontecesse. Ele pergunta por que ela havia acompanhado ele até lá. Ela não responde a sua pergunta e diz que não é para se atrasar, pois no dia seguinte seria o primeiro dia de trabalho dele como gerente. Ele completa dizendo que o pai dela no dia seguinte queria falar com ele. Shang diz que já estava tarde e pergunta se ela não queria que o levasse para casa. A chefe diz que estava tudo bem, pois ele deveria voltar logo para Ting Ting, que estava à espera dele. Shang tenta abrir a porta, porém não consegue, estava muito bêbado e acaba caindo no chão. Ting Ting abre a porta e pergunta se ele estava de volta. Ela diz que estava à espera dele e que havia preparado um banho quente para ele. Shang pergunta por que ele havia demorado tanto para abrir a porta, quando ele começa a pensar o porquê ele estava agindo como idiota com Ting Ting, pois ele estava sendo muito estúpido. Ele, todo sem graça, diz a ela que estava de volta. Ele conclui perguntando para ela o que estava fazendo. Ting Ting manda ele se levantar a ver com seus próprios olhos. Ele diz que havia bebido demais e o prota fica sem saber o que dizer, pois realmente havia passado dos limites. Ela completa dizendo que geralmente ele não é de beber tanto daquele jeito. O prota ficava se perguntando por que ele estava tão calma, pois Ting Ting estava fingindo que nada havia acontecido. Ele ficava pensando se realmente aquele dia mais cedo ele havia dito que queria terminar, mas de repente ela se aproxima dele e dá um beijo no mesmo, dizendo parabéns por ter sido promovido como gerente no trabalho. Shang fica sono frio e pergunta a ela, desesperado, como ela sabia que havia sido promovido. Ela diz que acrescentou que provavelmente Shang voltaria mais tarde para casa. Ting Ting sai da sala dizendo que queria preparar um chá para a ressaca. Ele, todo sem graça, diz para Ting Ting não precisava fazer o chá, pois deveria estar muito cansada com o evento que teve no trabalho, mas a garota diz para ele ficar bem tranquilo, pois estava bem. Ela completa dizendo que estava limpando a casa enquanto esperava por ele. Chega e fica tudo pensativo enquanto andava pela casa, pois a casa estava toda organizada, com os quadrinhos de foto deles expostos, pois Ting Ting era realmente muito caprichosa. Ele pensava que se realmente ela ainda o amava, pois estava tão calmo depois de ter falado que queria terminar. O chá finalmente fica pronto. O entrega a Xiang pedindo para que ele beba. Enquanto ele bebia aquele chá, ele dizia para Ting Ting que ele poderiam talvez contratar uma faxineira para limpar a casa. Ela leva a mal o que Xiang propôs e pergunta se queria contratar uma faxineira porque ele limpava mal a casa. Ela diz para ele que talvez estava se sentindo culpado, porque depois dele ter sido promovido, alguém da empresa se sentiu atraído por ele e Xiang acabou atraindo. Ele praticamente gosta do chá que estava tomando e pergunta à mulher do que ele estava falando, e se era o tipo do homem que faria aquelas coisas. Ela também pergunta o motivo daquele dia mais cedo ele ter dito que queria terminar, se era por conta de que talvez ele queria ter um filho, pois ela não queria, mas se quisesse ela cooperaria. Mas antes que Ting pudesse falar outra coisa, ele pergunta se ela realmente era feliz com ele, ou às vezes que ela sentia triste em estar com ele. Ela pergunta se ele ainda estava bêbado e do que ainda estava falando. Shang começa a dizer a empresa de Ting Ting estava no top 100 do país e tinha o mesmo nível de intensidade que a classificação dela, pois ela realmente era uma ótima trabalhadora. Ele acrescenta dizendo que nunca pode ajudá-lo no trabalho, mas ela sempre cuidava da casa dele. Shang diz a ela como um diamante perfeito, e também o dia de Xiang sem Ting Ting seria uma bagunça, mas talvez o dia dela sem ele não seria tão ruim. Ela continuaria a brilhar. Shang diz ainda alguém puder fazer ela feliz e cuidar, ele estará disposto a desejar toda a felicidade do mundo e deixar ela ir, e que na verdade ela poderia dizer, pois ele nunca iria suportar. Ele não quer ver ela sofrer. Ting Ting chorando diz para ele que estava muito machucada naquele momento, e Xiang não suportava ver ela nessa situação. Então Xiang se levanta no sofá e pede desculpas, dizendo que precisava ficar um pouco sozinho, depois deles terem alugado uma casa. Ting Ting havia feito um pedido estranho, pois ela queria um quarto só para ela, mas já havia se passado anos e Xiang nunca havia entrado naquele quarto de Ting Ting. Por anos ele pensava que o relacionamento deles estava bom, pois um confiava no outro, mas depois de que um homem disse de que era melhor do que a maioria dos gênios, e que talvez as palavras que ele disse poderiam ser cruéis, enquanto o prota tirava a roupa para poder relaxar em sua banheira e continuava se lembrando de que um homem havia dito que o relacionamento dos dois é um corrente que impede Ting Ting de brilhar nos palcos. Aquele cara era o chefe de Ting Ting. Então naquele dia Xiang perguntou a ele que queria se o mesmo terminasse para dar dinheiro ao mesmo, pois aquele estava camuflando em suas falas. O chefe disse que se ele disser que Ting Ting ela poderia mudar a vida de bilhões de pessoas, ela poderia ser o sol que guiaria todos a um futuro mais brilhante. Ele acrescenta dizendo que nem Xiang nem ele poderia fazer aquilo, mas ele sim poderia fazer ela se tornar aquela pessoa que ele havia dito. Mas Xiang diz ao mesmo para parar de brincar, pois estava zoando com a cara dele fazia tempo. Ele bate na mesa e pergunta muito bravo porque ele deveria suportar todas aquelas razões e porque ele queria que Xiang falasse que ele
deveria certo terminar com Ting Ting, acrescenta perguntando se não era bom o suficiente, que aquele homem definitivamente não era melhor que ele. O sujeito não nega para Shang que talvez não devesse negar que admira Ting Ting e gostava dela, mas que jamais daria poder ou dinheiro para separar pessoas. Ele ainda acrescenta que as palavras foram a melhor maneira de evitar que Xiang se machucasse e pediu desculpas pela imprudência. O sujeito pega o celular e coloca em um vídeo e pede para Shang ver o vídeo, pois era um vídeo do dia da celebração da empresa em Ting Ting está bebendo vinho, e logo depois saiu correndo com a mão na boca. Shang pergunta ao mesmo que ele queria falar com aquilo, e que chegue logo ao ponto. O sujeito pergunta a Xiang se ele sabe o que viu depois da empresa. O sujeito diz que pensou que ela estava desconfortável e foi atrás dela para ver como estava, então viu ela chorando na sacada olhando para a lua. Então ele ficou com raiva da pessoa que havia machucado. Então arrumou alguns truques e descobriu que aquela pessoa era Xiang, e embora Xiang tentava ignorar aquelas palavras do sujeito falou, e elas ainda estavam presas no coração dele. Ele realmente não sabia o que havia feito para Ting Ting, mas talvez existisse duas Ting Ting, pois talvez eram idênticas, talvez até gêmeas. Enquanto uma vai até a banheira e vê Xiang estava dormindo, ela diz que ele havia dormido igual um porco velho. Uma olha para a outra dizendo que ele havia continuado dormindo depois que uma tocou nele. Uma diz enquanto Xiang estava dormindo na banheira que ele era muito idiota, pois achava muito infantil. Uma diz para a outra para tirá-lo de lá, senão Xiang ficaria doente. Então eles dão um jeito de tentar carregar ele, pois Xiang era muito pesado. Depois de terem deitado Xiang na cama, uma das garotas pergunta o que ele havia dito por que de querer terminar. Ting Ting diz que não havia traído ele também, não era por causa que ele queria ter um filho. Quando ele agarra a irmã de Ting Ting, diz delirando que não conseguia mais beber, pois Ting Ting estava esperando em casa. No outro dia, uma manhã ensolarada, Ting Ting acordava Xian, falando que ele deveria acordar se não iria se atrasar para o emprego. Ele não responde, simplesmente abraça. Ela assustada pergunta o que estava acontecendo. O prota diz que se algum dia estiver atrapalhando a vida dela, que ela deveria avisar imediatamente. Ele também pergunta confusa porque estava na cama se havia dormido no banheiro. Ela diz toda sem graça que bebeu demais no dia anterior e acabou dormindo na banheira, então teve que dar um jeito de carregar e ir até a cama. Ele duvida dela, mas Ting Ting diz que é muito forte. Ele pergunta todo preocupado o que havia dito quando estava bêbado. Ela diz zoando com a cara dele que havia misturado palavras de inglês com chinês, mas que se desculpou com ela e queria fazer a mesa muito feliz. Ting Ting olha para Xiang com uma cara de indignação e pergunta se ele tinha esquecido de tudo o que falou. Ela continua encarando. Xiang pergunta o que estava acontecendo e Ting Ting pede desculpas. Ting Ting diz que naquele tempo que eles estavam juntos, eles estavam sendo egoístas, e acrescenta estresse e pressão nas pessoas que realmente eram importantes. Ele fica sem entender muito do que estava falando e pergunta se ele estava fazendo aquilo, pois não se lembrava. Ting Ting diz toda sem graça que havia entendido errado, pois ela disse que era ele que fazia aquelas coisas. No outro dia, num estacionamento, lá estavam eles dentro de um carro muito lindo por sinal. Aquele carro Xiang ganhou da empresa, mas Xiang achava que o carro dele antigo combinava mais com Ting Ting. Ting Ting e Xiang tinham a mesma idade, depois da graduação eles trabalharam duro muitos anos. Ela tinha impressionante eficiência e produtividade no trabalho, são 10 anos acima da média. Ela tem um cérebro inteligente e espírito de trabalho. Depois de ela ter sido promovida para gerente da maior empresa de mídia do país, Ting Ting gerenciou mais de 100 pessoas e ajudou a empresa a ganhar bilhões. Ele também se tornou alvo de várias empresas. Enquanto Ting Ting dirige seu carro, ela comentou com Xing Yang que no dia anterior a mãe dela comentou uma fofoca sobre os vizinhos da cidade natal dela, mas Xiang disse para ela por que estava falando daquele jeito, pois aquele estilo de fazer fofoca não era dela. Mas ela fica toda sem graça e saber o que falar para Xiang, mas ela mesmo assim continuava fofocando e diz para o rapaz que o marido daquela mulher tinha uma única esposa, mas ele de repente havia descoberto que sua esposa na verdade era 2 pessoas. Xiang diz para Ting Ting que aquela pessoa era idiotas, como o rapaz que era casado há tanto tempo nunca havia descoberto. Ela diz toda sem graça que aquele tipo de idiota existia, quando de repente o celular de Xiang começa a tocar. Ele atende e fica tudo assustado, perguntando como agora eles iriam filmar um novo filme. Ele fica muito bravo e diz para a pessoa que não tentar se desculpar, pois ele tinha um backup do manuscrito em casa e diz que vai pegar. Ting Ting pergunta para Xiang o que havia acontecido. Ele não responde a pergunta dela, apenas diz que eles teriam de voltar para casa. Mas Ting Ting dá uma freada no carro e pergunta por que ele queria voltar para casa tão repentinamente. Então ele explica que no primeiro dia da promoção dele, eles criaram um problema, pois um dos manuscritos do filme estava, e por sorte ele tinha alguns em casa e precisava voltar a imprimir. Mas Ting Ting diz dando desculpas que ele ainda tinha uma reunião pela manhã, então era melhor ele dirigir até a empresa, pois ela pegaria um carro quando chegasse em casa, mandaria foto para ele do manuscrito. Mas ele retruca dizendo que ela também tinha uma reunião para ir, e completa dizendo que ela nem sabia onde estava o manuscrito. Ting Ting fica sem saber o que dizer para Xiang, tentando achar alguma desculpa, mas ela consegue achar uma desculpa e diz que ela mesma vai levar ele então. Xiang pergunta a ela o porquê, mas ela diz que não era nada não, apenas queria acompanhá-lo, mas a mulher então preocupada que pega o celular para conversar com alguém acaba se distraindo, acaba atravessando a faixa amarela quase batendo em um caminhão que estava na pista. Eles não batem por pouco naquele caminhão, só não bateram porque Xiang gritou para que ela prestasse atenção. Xiang fica muito bravo e diz para não mexer no celular enquanto estava dirigindo, pois por pouco eles não sofreram um
acidente. Ele estava muito preocupado com Ting Ting, pois foi a primeira vez que ele tinha gritado com ela. Há muito tempo eles estavam juntos, ela sempre foi perfeita e agora estava o assustando. Chegando na casa dele, Ting Ting sai correndo na frente de Xiang. Ele fica sem entender o que estava acontecendo. Ela diz que estava com pressa, então iria correndo na frente para abrir a porta para ele. Mas Xiang começa a correr mais rápido que ela, dizendo que aquilo não parecia um motivo para ele estar correndo na frente dele. Xiang pergunta para a mulher se ela estava escondendo alguma coisa, pois ela estava muito estranha. Ela diz toda sem jeito porque esconder alguma coisa dele e continua a correr chamando ele para ir logo. Quando ele chega na porta, começa a bater desesperadamente. Mas Xiang a pega pela mão e pergunta por que ele está batendo na porta se não havia ninguém no lado de dentro. Ela diz toda sem graça, fingindo ter esquecido. Mas quando eles vão abrir a porta, chega o entregador dizendo que o pedido deles haviam chegado. Ele ainda diz que os dois poderiam sair da frente, pois alguém que morava na casa dele tinha feito algum pedido. Quando de repente a irmã gêmea de Ting Ting abre a porta, de pijama se pega o pedido. Todos ficaram assustados e olhando sem saber o que falar. Ele fica muito bravo perguntando o que estava acontecendo lá. Ting Ting estava saindo de fininho para não dar explicações, mas Xiang a pega pelo braço dizendo para ele entrar e fechar a porta. Xiang bate na porta onde a garota tinha trancado, mandando ela sair para fora imediatamente. A garota burra demais grita que não tinha ninguém dentro de casa e o Prota fica mais bravo do que já estava. Ele grita para a garota sair logo, pois ele já tinha visto a mesma. Ele completa dizendo que vai ficar para o lado de fora até ela sair. Aquele quarto que Ting Ting escondia era o quarto da irmã da mesma, até que a garota depois de muito tempo decidiu abrir a porta. Enquanto ele entrou no quarto, ele fica sem entender muitas coisas, pois havia um quadro com uma foto dele e tinha a foto dos dois juntos. Pois aquele quarto era realmente muito bagunçado. A garota estava escondida ao meio da bagunça toda, até que Xiang a encontra e puxa ela pelo pé. Ele senta com os dois na mesa para poderem conversar, embora ele tenha mostrado muita raiva em seu rosto. Ele não sabia o que estava sentindo e nem sabia o que dizer. Xiang pergunta se Ting Ting queria se explicar sobre tudo o que havia acontecido, mas quando ele menos espera, as duas respondem que sim. Ele diz sem paciência que estava falando apenas com Ting Ting e não com as duas. Mas para a surpresa de Xiang, a garota diz que era Ting Ting também, deixando o Prota sem entender nada. A outra diz que na verdade as duas são Ting Ting, mas Xiang fica sem entender nada ainda mais, pedindo explicações para as duas imediatamente. O celular do Prota toca, e ele atende dizendo que estava em casa e assim que possível iria levar. Ele sai correndo perguntando para Ting Ting onde estava a HD dele, mas as duas respondem que estava dentro do escritório perto do computador. Ele indo para o trabalho dizendo que quando chegar a noite, queria explicações às duas. Conclui dizendo muito bravo que não era para fugir quando ele chegar. Xiang agarra o braço de Ting Ting, que estava de pijama, e diz para se arrumar, e logo depois queriam se atrasar no trabalho, mas ela diz que hoje não era o dia dela trabalhar. Ele então pega o braço da outra garota e diz para Ting Ting que estava de pijama não fugir. Ele diz para Ting Ting que estava indo para o trabalho e quando voltar no horário certinho, pois ele tinha que conversar sobre muitas coisas. Naquele momento o coração do Prota estava batendo muito rápido, pois tudo havia acontecido tão repentinamente, foi muito inesperado. Aquilo não era normal. Ainda não tinha caído a ficha do Prota do que aconteceu. De repente o Prota tinha percebido que havia mudado tudo, muito de repente. Depois de alguns minutos, Xiang chega correndo no seu trabalho. Afinal ele estava atrasadíssimo. No seu primeiro dia de gerência, ele entrega os HDs para os funcionários e diz que o documento estava lá e também havia algumas ideias de reservas. Depois era só copiar. Escolheu o mais interessante e começou a filmar. O funcionário bem feliz diz que no outro dia, graças a Deus, teria propaganda, pois se não tivesse nada eles iriam sair no prejuízo. Xiang vai para sua sala e acende um cigarro e fica pensando como aquelas duas estavam falando quando disse que queria terminar, o qual das duas estavam chorando no vídeo que o patrão delas mostrou outro dia no café. Ele ficava pensando se talvez ele deveria ter resolvido tudo antes de ir trabalhar. Quando de repente a chefe dele chega, ele pergunta o que havia acontecido, pois parecia que a cabeça dele estava em outros lugares. Ele concluiu perguntando se ele estava bêbado ainda, mas ele dá uma desculpa dizendo que foi a primeira vez dele bebendo muito vinho. Ainda insiste perguntando o que estava acontecendo. Ele pergunta para a mulher se ela entende Ting Ting completamente. Ela diz sem entender o que ele queria dizer com aquilo, mas o Prota troca de assunto e diz que não era nada. Ele pergunta se sua chefe queria que ele fizesse alguma coisa no trabalho. A chefe disse que o pai dela queria conversar com Xiang. Ela disse que os superiores da empresa queriam conhecer o novo gerente. Ela sai empurrando ele para irem logo, pois o Prota não estava muito contente com aquela situação. Chegando na sala do pai da chefe, ele se apresenta dizendo que era um prazer conhecer o mesmo. O sujeito diz para Xiang se sentar e que não precisava ser tão formal. Completa dizendo que não precisava ficar tão nervoso. O chefe disse que era um ótimo funcionário e também dá duro no trabalho. Ele diz que foi tudo graças à chefe Zhou Deushan, se a ele ensinou, pois jamais ele usaria desapontar a confiança da chefe dele. O pai da garota diz que as gerações deles não sabiam criar conexões, então agora o futuro dependia deles que eram mais jovens. Continuava dizendo para Xiang continuar com seu trabalho duro, pois estava de parabéns. O sujeito pergunta para Xiang se era difícil trabalhar com a menina. O Prota diz que a carga horária era boa. Eles foram colegas de classe na faculdade. Ele ainda completa que o grupo da faculdade não conseguia fazer nada sem ela. O pai da garota fica surpreso, pois não sabia que ela era tão boa em gerenciar pessoas. Ele diz que também tinha um pavio curto e achava que todos tinham medo dela. E talvez era porque aqueles motivos que ela
ainda estava solteira. Chang diz que aquilo era muito estranho, pois naquela época da faculdade, vários garotos a pediam namoro, mas ela sempre era muito exigente e ninguém se encaixava no padrão dela. Claro que a Min fica incomodada porque eles estavam falando aquelas besteiras no meio de uma reunião importante entre o presidente e gerente, mas o presidente continua perguntando se o protagonista não tinha uma namorada, mas a Min interfere que era doideira se intrometer na privacidade dos outros assim, e mesmo com o Pro sem jeito para responder a pergunta dele, o presidente começa a zombar da filha dele, de novo porque o namorado ela não tinha trazido para casa, mas antes dele insistir a própria Min diz que Xiang tinha uma namorada porque ela mesma apresentou a Ting Ting a ele, porque ela era a melhor amiga dela e o pai já havia conhecido. O pai dela disse que conhecia que ela era realmente impressionante, e mesmo sendo um jovem era muito conhecida por suas habilidades, mas o presidente estranha o comportamento de Xiang. A Min começa a defender ele no trabalho de novo, falando que eles não eram apenas um casal, então não havia razão para ficar comparando os dois daquela forma. O Prota continua pensando que a namorada dele, e se pergunta se Yang Ting ainda era a mesma que ele realmente conhecia desde sempre, mas o presidente queria ouvir as palavras da boca do Prota, ao invés da Min falar por ele. O Xiang começa a pensar sobre o que havia acontecido naquela manhã quando o assunto volta para Ting Ting. Isso fez ele distrair e não fez nada. A Min dá um cutucão nele, para ele acordar para a vida de novo. Então o Prota pede desculpas por ter sido distraído. Ele diz que eles estavam separados porque acharam que seria melhor para eles se entenderem, assim podendo ter uma visão mais clara um do outro, experiência mais surpreendente. O presidente repara como Min olha para o Prota, e ela fica toda sem graça, falando que a conversa já poderia acabar, porque eles ainda tinham coisa para fazer naquele dia. Então depois de um momento em silêncio, o presidente concorda porque os homens realmente deveriam ter uma sua própria carreira. Ele diz que Ting Ting falou bastante com ele, e assim eles poderiam trabalhar juntos e fazer aquela empresa um lugar ainda melhor. O protagonista estranha porque Min tinha dito outra coisa para ele, mas ela apenas manda ele parar de fofocar e apenas voltar ao trabalho. Então ele se levanta e sai rapidinho da sala. A Min fica um pouco distraída olhando para Xiang, então o presidente chama ele e diz que o tio de Zhang iria para a casa deles em alguns dias. Ela teria de comparecer, mas a Min diz que apenas ia sair também porque tinha outras coisas para fazer. O pai dela insiste dizendo que o trabalho que a companhia estava fazendo agora é competitivo e a situação financeira da empresa estava ruim, por isso depois que o presente se esgotasse, ela precisaria voltar para ajudar ele. Com isso a Min meio que disfarça e sai dando desculpas que precisava lidar com os problemas da finança. Eles conversariam em outro momento. Voltando ao trabalho, Xiang começa a analisar os vídeos da propaganda e manda mandarem um título, porque ainda não era chamativo bastante. Eles continuam trabalhando, apenas até que renda Deep Web ali do nada. E o protagonista diz que o projeto Cozer custava demais para atrair um grupo pequeno, então eles precisavam mudar o projeto. Ele trabalha horrores discutindo com os roteiristas sobre as visualizações, e as curtidas caíram tanto do último vídeo, então eles precisavam de tempo e um roteiro decente que precisava ser checado e editado antes de ser usado assim de repente. O problema era que tinham uma verba limitada e um bom roteiro era caro, mas o Xiang disse que aquela série era interessante e pediria mais dinheiro para o chefe dele. Então depois de longas horas de trabalho, ele finalmente para um pouco para descansar na sala dele. O Xiang olha para o contato da namorada dele. Ele se lembra de como na última vez ele demorou muito tempo pensando em um apelido para a namorada dele e acabou decidindo sobre Xiang Ting. Quando eles estavam na universidade, ele nunca percebeu nada de estranho, e a Ting sempre era muito positiva e alegre todos os dias, brilhando. Isso acaba fazendo o Prota ter uma pequena ideia estranha, mas que ainda parecia possível. Ele tenta mandar uma mensagem, mas apaga, mas a namorada dele não responde primeiro e percebe que ele deveria realmente nervosa para responder. O povo do trabalho chama ele para ir comer, mas o Xiang diz que ainda tinha uma coisa para resolver, mesmo tendo um prato que ele gostava bastante. O Prota espera a resposta dela e finalmente chega, sendo na verdade uma foto sensual. Isso faz ele cuspir toda a bebida dele. Ele pergunta por que ela mandou algo assim, sendo que poderiam haver pessoas por perto, mas ela responde que não sabia o que fazer, o que fez o Prota rir ainda achando as ações dela super fofas. O Xiang diz que eles conversariam sobre aquela noite. Ele apenas diz que ele também deveria comer logo alguma coisa, e na mesma hora o pessoal do trabalho chama ele de novo para comer antes que acabasse o rango, mas antes deles se levantarem, no nada ele recebe uma mensagem em outra rede social de Ting também. Ele pergunta se eles literalmente não acabaram de conversar, e percebe que aquela era a gêmea que ainda estava em casa. Ela também mandou uma foto mais fofa para ele. O Xiang percebe que é costume dela ficar mandando foto quando eles não conseguiam uma resposta. O Xiang pergunta como que haviam duas delas, sendo que na caderneta da família era registrada apenas uma, e a gêmea pergunta por que ele duvidava dela e não da irmã dela. Isso fez o Prota perceber que realmente era um pensamento estranho, porque as duas eram a mesma pessoa. Então o Prota diz que tinha um palpite e pergunta se aquelas duas tinham viajado no tempo, e se sim, qual momento e por razão. Mas do nada o povo chama ele de novo para comer e ele acaba deixando a mensagem do lado. Antes de ver uma
resposta, o Chang fica se achando maluco com a ideia de alguém viajar no tempo de verdade, mas era a única explicação possível porque é o mesmo explicarem porque Chang sempre tinha uma energia tão grande todos os dias. Ele se levanta de novo porque como antes da namorada ele começou a tentar falar do caso de um cara que tinha duas mulheres que eram a mesma pessoa e também sobre como ele reagiu. Isso apenas faz o Chang querer ir para casa o mais rápido possível para entender o que estava acontecendo. Então ele finalmente sai da sala dele para comer, mas o povo tinha comido praticamente tudo sozinho. O povo começa a discutir e bem nessa hora Min aparece e o Chang pergunta por que ele estava ali porque estava tarde. Ela diz que faria a mesma pergunta a ele. Na verdade, o pessoal do trabalho começa a ser de fininho e deixa os dois conversando. Então Min se levanta e pergunta por que ele ainda não tinha comido nada. Ele diz que ele começou a fazer uma dieta, mas bem nessa hora o estômago dele denuncia, fazendo a Min rir. A Min então diz que ele deveria acompanhar ela porque acabou de perder uma janta e como havia bastante comida ela não poderia comer tudo sozinha, mas mesmo assim o Prota insiste que estava tudo bem e ele não precisava. A Min diz que ela não estava realmente preocupada com ele, na verdade ela só não queria que o gerente da companhia caísse duro no chão sem conseguir trabalhar porque não comeu nada. Isso reduziria o progresso da companhia, causando prejuízos. É claro que a responsabilidade acabaria recaindo nos ombros dela como chefe dele. A Min insiste falando que eles precisavam reportar as coisas para ser superior e gerenciador de equipes, e para isso precisava ter a consciência e um gerente, e que finalmente convence ele de aceitar a oferta dela. Os dois vão para uma salinha para poderem dividir a marmita, e fica um clima estranho entre eles. O Chang começa a rir da marmita porque ela é feita de uma forma toda fofinha, e fica claro que na verdade foi a própria Min que fez a comida quando ela pergunta como estava o sabor. Ele diz que o feijão verde estava decente, mas a carne estava péssima. Ele diz que ela deveria pedir um restaurante melhor. Ele passaria alguns nomes dos bons lugares para ela pedir. A chefe dele fica pensando, então a Prota pergunta se ela não pretendia comer também, mas ela diz que ia ficar com sobremesa da marmita. Mas claro que Chang não queria fazer algo assim. Ele diz que ela deveria comer primeiro e ficaria com as sobremesas. Então os dois começam a discutir empurrando a marmita um para o outro. Eles percebem que estavam agindo igual as duas crianças. Acaba que Min pega uma porção minúscula para comer dando desculpas que estava de dieta, e se ele não quisesse mais dar comida era apenas jogar fora. O Prota pergunta a razão dela ter começado uma dieta do nada, e pergunta se era porque havia alguém que ela tinha interesse na empresa. Então ela logo se levanta e fala que ele não queria ficar se achando só porque ela tratou ele bem. Ela manda ele comer logo e voltar para trabalhar e fazer mais dinheiro para a empresa. E o Prota ficou um pouco surpreso antes de achar que ela finalmente mostrou a verdadeira face dela como a filha do presidente, apenas querendo dinheiro. O Chang acusa ela de tentar arquitetar aquilo desde a universidade apenas para matar ele de trabalhar. Ela fala que era um inútil. A Min então diz ao Prota não levar tão a sério as palavras do pai dela. Ele diz que estava tudo bem porque o presidente conhecia bem o tipo de relação que os dois tinham e estava tudo bem ele encontrar um namorado. Ele pergunta se ela achou alguém que a Min tivesse interesse e no fim ele pergunta qual era o tipo dela afinal. E é assim que Chang poderia ajudar ela a encontrar uma pessoa. A Min diz que aquilo não era da conta dele e bate nele com rachis igual uma criança, o que faz o Prota se lembrar que ela batia nele desde que estavam na universidade. A Min começa a dar risada, falando o que faltava menos para ela é pretendentes, e se ela realmente quisesse poder arrumar um namorado quando bem quisesse, então ele deveria tomar cuidado com as palavras dele, ou ele fofocaria para Ting. Isso logo faz Chang ficar todo desnorteado e de boa, falando para eles voltarem a comer e esquecer aquele assunto. Então Min se levanta e pega uma água para o protagonista tomar, e ele agradece. O mano simplesmente bebe água da garrafa toda de uma vez, e agradece a mesmo por ter deixado a comer, e sai para voltar a trabalhar. Quando ele sai, Min percebe que o Prota deixou a garrafa para trás com bastante água sobrando, e seria desperdício jogar fora, então ela fica igual uma adolescente querendo um beijo indireto, mas acaba não conseguindo beber de tanta vergonha. De volta ao trabalho, uma das funcionárias diz ao Prota que a vida útil de clipes de dança curtos estavam chegando ao fim, e o Chang diz que eles deveriam dizer ao departamento de propagandas para acelerar e fazer algo novo como o clipe, e que ele também diz pelos comentários, Hong parece ser mais popular e por isso deveriam fazer ela ser o centro das atenções no projeto. Isso meio que concluiu ali a decisão deles. Até que do nada chega outro humano falando que algo ruim aconteceu, e que o vídeo original levou um copyright de alguém, e agora o vídeo dos caras era 10 vezes mais popular do que os deles mesmos. O Chang diz que era completamente comum, então poderiam deixar o departamento de justiça falando com os donos do website mostrando as evidências para tirar o copyright. Eles deveriam aumentar a atenção e tomar ações mais rápidas para evitar aquele tipo de coisa. O Prota acalma o colega dele porque ele ficou furioso, porque o Randall conseguiu mais fama com os trabalhos deles, tentando ser um gerente bem de boas. Agora que ele tinha sido promovido, o trabalho dele ainda era o mesmo, mas ele precisava interagir com mais pessoas do departamento diferentes e também gerenciar a equipe quando problemas aconteciam. É claro que aquilo sobrecarregava ele bastante ao ponto de deixar ele exausto. Na mesma hora ele se lembra da namorada dele, e o Chang fica sem entender porque sempre pensava em Tiang, e quando começava a tentar relaxar um pouco, ele realmente estava ansioso para ir logo para casa. Por fim, após um longo dia de trabalho, ele finalmente pode começar a ir embora. No caminho encontra a Min conversando com outra pessoa. Ele também se aproxima para dizer algo, mas a chefe dele pergunta por que ele estava indo embora tão cedo, e se havia realmente terminado
terminado seus trabalhos do dia, Prota começa a dizer algo sobre Ting, mas acaba deixando pra lá e resolve voltar ao trabalho primeiro, o que deixa ela pensativa. Enquanto dirigia de volta para casa, ele continuava pensando na Ting e queria voltar mais cedo possível para casa, mas ao mesmo tempo que ele queria isso, ele sentia um pouco medo de que iria acontecer dali para frente. Ele ainda conseguiu ficar calmo para conversar com ela via redes sociais, mas pessoalmente seria totalmente diferente, então não sabia como se comportar na frente das duas. O Shang continua se perguntando o que significava quando as duas eram Ting e quando ela era a filha única, ou se algo mirabolante como uma viagem no tempo ou clone realmente existia. Ele finalmente fica pensando, tanto ponto de ficar parado no meio do trânsito e dirigir para casa. O Shang chega todo nervoso em casa e encontra as duas Ting vestindo roupas de coelhos baratas, o que deixa ele surpreso porque as duas pareciam bem, de boas depois do que o caos que foi aquela manhã. As duas não dizem nada quando ele começa a falar, dizendo que nem sabia como falar com elas direito. Acaba que as duas levam ele para se sentar em pé para ele ficar tranquilo, e as duas falam ao mesmo tempo, falando sobre como elas discutiam sobre isso e acharam que seria melhor conversar em um clima um pouco mais tranquilo e normal, ao invés de ficar tenso. Então elas perguntam ao mesmo tempo quais eram as perguntas dele, porque elas estavam sérias em responder ele. O Shang fica todo sem graça com a cena, elas começam a dar risada da cara dele. Isso apenas faz o Prota perceber que ela sempre relaxava na frente de Ting, e o coração dele acelerava bastante olhando para ela, mesmo que fossem duas agora. Uma delas entrega água quente para ele, mas como ele segura errado, a caneca vira e molha a calça dele, e ela fica irritada porque ela não disse que estava quente. Acontece a cena clássica dela tentando enxugar a cara dele, então ele simplesmente sai correndo falando que lidaria sozinho com aquilo. O Shang também percebe que eles estavam tão nervosos assim como ele, o que faz ele sentir um pouco melhor. Depois o Prota se trocar, ele pergunta se o marido tanto que descobriu que tinha 2 esposas era realmente ele como na história que tinha sido contada, e a gêmea começa a ficar irritada com a outra Tiang descobrir isso porque elas tinham combinado de contar em outro momento sobre aquilo. As duas meio que discutem fazendo as caras fofas dela, e nem o Shang consegue ficar bravo porque o jeito delas mudaram de assunto. Uma das Shang diz que ele só queria ficar com raiva delas e agora tava rindo, o que não fazia sentido nenhum, e até joga um travesseiro nele. A outra Ting tava irritada por ser provocada. O Shang pede para resolver aquilo primeiro de uma vez, então pergunta se as duas haviam carregado ele para a cama na noite passada. Elas concordam dizendo que também ajudaram em se limpar porque nem isso ele foi capaz de fazer de tão bêbado que voltou. O Prota explica que estava feliz, eles estavam celebrando a noite passada, e como de testemunho ele poderia dizer, por ele não bebeu tanto de boa vontade, foi mais pelo clima. A Ting mostra uma foto engraçada do Prota dormindo na banheira e acusa ela de assediarem ele durante o banho. As duas Ting começam a se acusar com crianças. Como elas mais uma vez começaram a mudar o assunto, ele mesmo começa a considerar o que estava rolando ali. Ele se levanta e começa a analisar elas por todos os cantos do corpo possíveis. Ele percebe que as duas eram realmente idênticas e deveria ter havido algum buraco de minhoca como uma divisão de ameba ou algo semelhante. As duas ficam vendo Xiang tentar encontrar uma resposta para aquela situação sozinho, se perguntando se a qualquer momento virariam duas, até chega à conclusão que eram clones. A Ting mais madura diz que deveriam deixar ele dirigir tudo primeiro, mas é claro que o Prota sente que eles estavam tentando fugir do assunto de outra vez, mas nem ele sabia exatamente o que perguntar para elas de tantas dúvidas que estavam na mente dele. Então elas percebem que deveria começar a contar logo antes que Xiang enlouquecesse. E a Ting mais infantil começa a falar que não era nada assim de fantasioso. Há muito tempo haviam 2 gêmeas que usavam as mesmas roupas, mesmo corte de cabelo e mesmo brinquedos. Elas também estudaram juntas, então ouviam pessoas dizendo que elas eram realmente a mesma pessoa. É claro que o Prota concluiu que era óbvio, que elas deveriam ser idênticas pois eram gêmeas, e que elas eram literalmente irmãs. E elas concordam e continuam contando que como elas eram literalmente idênticas, não havia razão para as duas fazerem 2 provas, então elas apenas deveriam fazer uma e se tornasse uma pessoa, compartilhando uma única vida. A Ting mais alegre diz que elas eram idênticas e espertas, não havia razão para fazerem as mesmas coisas 2 vezes, mas claro que era uma lógica um pouco distorcida, e nem o Prota entendeu direito. O Shang diz que ainda assim eram 2 pessoas diferentes, obviamente precisavam estudar, mas a Ting diz que não seria o caso se elas conseguissem virar uma só, podendo ter um dia extra de suas vidas. O Prota ainda demora um tempo para processar, mas basicamente elas realmente começam a usar a mesma identidade e a fingirem que era uma pessoa. O Shang diz que aquilo era realmente uma loucura, o que deixa a Ting mais madura um pouco nervosa. A outra diz que todos os outros disseram mesmo, mas ele não poderia dizer algo assim para elas, mas era óbvio que algo assim aconteceria porque era um pensamento comum. Ele pergunta como que ninguém impediu elas. A mais madura começa a dizer que na primeira vez o pai delas as repreendeu, porque ele pensou que havia algo de errado com o cérebro delas, e levou elas para uma clínica onde checaram a sanidade delas. Até Shang pergunta como foi que elas conseguiram escapar do hospício, mas uma das Chang pede um chute na cara dele, falando que elas eram verdade um pouco mais inteligentes do que as outras pessoas, e que pensavam de forma antiga, eram deles.
Depois dessa repreensão cabulosa, a Ting senta de novo e fala como tudo naquele mundo era possível. Elas vivem daquela forma, porque para elas nada era realmente possível. A Ting mais alegre manda o protagonista coçar o pé dela, porque simplesmente do nada. A outra pede a mesma coisa, o que Shang pergunta se elas estavam tentando matar ele com os pés fedorentos dela. Mas uma delas logo fala que elas sempre se cuidavam perfeitamente todos os dias, ao contrário dele, e as duas de novo começam a zombar dele. Com isso, Shang volta a refletir tudo o que aconteceu, e pensa que não deveria deixar, pelas emoções daquela forma, ainda não estava familiarizado, mas é aquela ideia mesmo estando namorando Ting há anos. Era quase como se fosse a primeira vez que eles estivessem conversando abertamente. As duas continuam provocando ele porque na cabeça delas, elas eram realmente gêmeas, mas havia outro problema que ele queria pontuar. Depois de pensar um pouco, o Shang pergunta desde o começo se ele estava namorando as duas ao mesmo tempo, e no fim quem saiu no lucro foi ele, e os outros homens do mundo soubessem de algo assim realmente teriam inveja dele. A outra gêmea continua perguntando se não havia outras coisas que ele queria perguntar, e depois de pensar o Prota pergunta como que foi o primeiro beijo dele, mas perder a virgindade foi com a outra gêmea. Isso logo fez o Prota começar a pensar em melhores situações, e percebe que na segunda vez que eles fizeram, ele deu uma desculpa que estavam naqueles dias, mas na verdade que ele havia ido para a cama com a outra, que ainda era virgem. A Ting mais alegre fala que se caso a irmã dela também não tivesse apaixonado por ele, ela não teria deixado que Shang se beneficiasse tanto assim com isso, ou criando qualquer chance de que pudesse ferir os corações dela. As duas começam a discutir do nada sobre uma arrastou a outra para o relacionamento, e elas discutem ainda mais como elas prometeram coisas uma para a outra, mas ainda assim descumpre, como quando uma precisa lavar as roupas dele no lugar da irmã. O Prota até tenta parar as duas para não discutirem mais, mas elas logo mandam ele calar a boca porque estavam brigando por causa dele. O Shang começa a refletir sobre o que deveria dizer nessa situação, e percebe que a resposta dele para aquela revelação determinaria o futuro da relação deles. No fundo ele não queria perder a Ting que ele amava, ainda que a situação fosse totalmente absurda agora. Acaba que o Shang faz uma pergunta nada a ver perguntando a opinião dela sobre a questão. Isso meio que faz perceber que caso ele não tivesse insistido naquele dia para voltar para casa, elas pretendiam esconder a verdade para o resto da vida. A outra gêmea tenta parar os dois, mas o Prota começa a discutir com uma das irmãs sobre como era literalmente impossível saber quem era quem, quando elas tinham o mesmo corpo e comportamentos. E no fim, quando eles não param de discutir, a outra irmã já bate nos dois e manda eles calarem a boca. Acaba que os dois comentam que na primeira vez deles discutiram, em 4 anos de namoro, então eles nem sabiam como começar ou parar aquele tipo de situação. Aquela situação constrangedora e estranha que faz os três rirem. E enfim, acaba que o Shang pede desculpas por ter pedido para terminar no dia anterior, e também pede desculpas por ter começado a discutir assim de repente. E fica outro silêncio estranho ali entre porque o protagonista com certeza não sabia exatamente o que dizer naquela situação. O Shang apenas pergunta se elas pretendiam ainda continuar morando com ele, o que faz as duas chorar ao mesmo tempo. O Prota fica sem entender a razão disso, mas elas explicam que elas sempre quiseram ouvir aquilo, e uma delas até começa a bater no peito do Prota perguntando por que ele demorou tanto assim para descobrir a verdade, sendo que as duas sempre estavam vivendo naquela mesma casa, morrendo de medo de todos os dias, e sempre quiseram que ele descobrisse a verdade, para elas não precisarem contar. Enquanto uma começa a brigar com ele, a outra começa a pedir desculpas por ter mentido sobre algo tão importante assim durante anos. O Shang diz que tinha medo também de ter uma coisa assim na vida dele, e mesmo se ele morresse no próximo momento ele sentia como se não tivesse nenhum arrependimento na vida. As duas começam a falar sobre como a vida deles, esse casal, apenas havia começado, então não deixaria ele morrer assim tão facilmente, e a partir de agora ele tinha bastante sorte porque ele precisava cuidar muito bem das duas. Até que no meio desse papo o estômago de todo mundo começa a roncar, ele se lembra de que no meio daqueles caos nem havia comido nada, então as duas falam que no meio do nervosismo eles haviam almoçado para começar de conversas. A mais alegre diz que queria cozinhar daquela vez, e as duas começam a ir para a cozinha, mas no meio do caminho o Prota segura o braço das duas do nada. O Shang começa a falar sobre como no dia da universidade, para capturar o estômago do Tian ele havia aprendido a cozinhar, e praticou todos os dias desde então apenas com esse propósito, mas depois a glória culinária acabou sendo roubada por ela, ou por elas em casa, mas agora ele queria ser capaz de cozinhar para elas também, mas as duas acabam aceitando, e escolhem um prato diferente como tofu, e começam a discutir outra vez, que nem duas crianças. O Shang diz que faria os dois para elas pararem de brigar tanto, e agora que descobriu que elas eram gêmeas, e ainda assim tinham gostos diferentes, e por isso às vezes quando ele fazia camarão ele comia e às vezes não. Ele havia ficado preocupado pensando que aquilo tudo todos os dias, achando que era culpa dele. Por enquanto o Shang fala que elas ficaram de boa assistindo televisão enquanto esperavam por ele, mas como que as duas claramente não acharam a ideia muito legal, ele acaba pedindo para elas ajudarem. Assim o espaço deles começou a se encher de alegria e risos, e acabou que todo aquele nervosismo de antes não era mais importante para ele. Era um ambiente leve e tranquilo, como se realmente fosse um sonho para ele de tão feliz que ele se sentia, principalmente porque ainda era a primeira vez cozinhando juntos, e desde a formatura ele nunca mais havia se sentido tão bem assim. Com isso ele finalmente foi capaz de limpar as preocupações da mente dele e resolver aquele problema, e ao mesmo tempo ele sentia que ainda era tudo muito real quando passou algum tempo em silêncio para poder refletir sozinho.
sozinho sobre tudo o que estava acontecendo, mesmo depois de toda a conversa que eles tiveram. Ele ainda se sentia meio ansioso e meio chocado com tudo, pois ainda havia muitas perguntas que nunca considerou fazer, mas agora era capaz de encontrar as respostas que tinha no relacionamento entre eles. E uma das maiores preocupações dele era a razão dela ter chorado no vídeo depois de falar com ele pelo telefone. Nesse momento, as duas entram no quarto perguntando por que ele estava distraído olhando para o nada, e as duas se aproximam dele para ficarem juntos no quarto. Fica claramente um clima estranho. O protagonista pergunta o que eles pretendiam fazer, mas uma logo acusa a outra de que deu a ideia de dormirem juntos foi a outra pessoa. Eles ficam sentadinhos na cama numa situação bem estranha, até que por fim o Prota segura na mão das duas como se tivesse tomado uma decisão. A mais madura fala que deveriam dormir, porque o dia seguinte ainda seria cheio de coisas para o trabalho, então eles dormem da mesma cama de boa. No meio da noite, o Prota tem um sonho estranho com as duas chorando, e acorda meio assustado e fica meio distraído com a corda no dia seguinte. Ainda era meio estranho para ir tomar café com as duas Ting na mesma mesa, e acaba que ele finalmente faz a pergunta de milhões, quem era mais velha e quem era mais nova, mas antes que a mais alegre pudesse responder, a outra impede e diz que não daria apenas como punição pela forma que ele agiu antes. No meio da conversa, a Min liga para ele. Eles percebem que não poderiam correr o risco de se atrapalhar, então as duas ajudam ele a se preparar e se despede dele quando ele sai para trabalhar. O Shang chega todo felizinho no trabalho dele, e o pessoal logo repara que o humor dele mudou bastante, e alguns dos outros colegas dele começam a fofocar sobre ele bem baixinho, o que logo faz o Prota zoar deles também, falando que eles pareciam tão livres para ficarem falando besteira durante as horas que trabalham em vez de ir trabalhar. Esse era o caso que ele poderia passar ainda mais trabalho para eles terem o que fazer. Eles logo reclamam que já estavam trabalhando demais, e se tivessem mais ia acabar morrendo de tanta coisa para fazer. Enfim, depois de puxar a orelha deles, o Shang manda juntarem todo mundo porque eles teriam uma reunião para checar o progresso dos projetos deles até o momento. Ele também pergunta ao Xiang Peng sobre o plano dele, propaganda de uma companhia com a estrela famosa. Então ele recebe a versão imprensa da propaganda, mas algo Xiao diz que o chefe dele diz que eles ainda não deveriam colocar no ar, e o Shang fica sem entender porque ainda não estavam lançando quando havia avisado a imprensa. Então o Prota diz que ele falaria com a Ming sobre o assunto. Nesse momento, os funcionários começam a perguntar para eles sobre os rumores de a companhia deles estarem da falência eram verdade, mas o Shang não responde e vai quieto até a sala da chefe dele. Ele entra com tudo na sala da Ming para conversar com ela, mas ele já encontra ela discutindo pelo telefone porque ainda tinha acordado e até prepararam um contato, mas aparentemente não estavam seguindo com as promessas ainda assim. O Shang percebe que estava ocupada, então se senta em silêncio na frente da mesa dela para esperar ela terminar a ligação, e logo Ming continua discutindo falando que ficaram esperando e deveriam conversar com ela cara a cara sobre aquilo, mas ainda assim fica frustrada com o que houve. Eles não tinham tempo, mas ela responde que aquilo não era um problema para ela. Eles deveriam dar um jeito de arrumar o encontro porque estariam pegando voo para encontrá-los o mais rápido possível. Quando a Min desliga na cara deles e fica um clima tenso, o Xiang finalmente pergunta o que havia acontecido, mas ao invés de explicar, ela diz que deveria arrumar as coisas dele porque faria uma viagem de negócios. Claro que o Prota fica sem entender porque eles ainda nem tiveram a reunião matinal para discutir as coisas, mas a Min diz que era besteira e deveria se apressar para se preparar. Sendo deixado na sala sozinho, o Prota fica pensando que no passado ele ficaria chocado com as palavras da chefe dele, mas agora ele apenas conseguia pensar na Xiang se aquela viagem de trabalho poderia afetar ela de alguma forma, mas antes que ele conseguisse pensar mais sobre aquilo, isso acaba chamando ele. O Xiang sai correndo com tudo para abrir a porta, mas bem nessa hora a Min estava indo abrir a porta também, para ver por que ele estava demorando tanto, perguntando o que havia acontecido agora há pouco e começava um projeto deles, mas a Min diz que eles conversariam sobre aquilo durante a viagem, então ele apenas deveria ir ao estacionamento para deixar o carro pronto porque estava indo ao aeroporto agora mesmo. O Xiang ainda não discute mais com ela e faz como ela pede, então assim que eles finalmente chegam ao carro dele, volta a perguntar o que havia acontecido, e logo Min começa a explicar que a estrela famosa Nali Air estava querendo cancelar o contrato. O Xiang pergunta a razão daquilo, pois as condições para o contrato deveriam ter sido acertadas e eles já estavam prontos para assinar o contrato, então não havia razão para ela fazer aquilo do nada. A Min diz apenas que não sabia a razão, então deveria ir até ela para conversar sobre aquilo, pois contratar ela era muito importante para a empresa. Ela seria a rota financeira deles agora, apenas com ela que havia investidores dentro da empresa, o que faz o Prota ficar frustrado, porque as estrelas famosas realmente não eram capazes de cumprir. O Shang pergunta se esperar uma conversa de negócio não significava que ela devesse levar o gerente de negócio ao invés dele, e pergunta a ela que seria a utilidade de Shang naquela situação. A Min demora um pouco antes de dizer que ele seria como um amuleto da sorte, o que faz ele praticamente desandar da pista em que estava dirigindo, e quando bater com tudo no caminhão e de tão surpreso, o Shang diz aquilo que não faz o menor sentido para ele porque era como uma desculpa, não sendo nem um pouco explicativo da utilidade dele ali. A Min diz que na época da universidade, sempre que tinha eventos, elas sempre acabam ganhando, ele havia trazido a sorte, mas o Prota diz que na verdade era por causa da boa liderança dela, e se realmente não era assim tão importante naquela situação. A Min então diz que ele poderia zombar dele porque ele havia trazido ele sozinho para aumentar a chance de sucesso, pois
pois como ele conhecia os detalhes do projeto, poderia contar à estrela famosa sobre alguns detalhes extras do projeto, ajudando ela na negociação. O prota concorda e diz que é dar o melhor dele, o que faz a chefe sorrir. O Shang diz então que ela realmente deveria continuar sorrindo, qualquer homem acabaria fugindo de medo dela depois. A Min fica incomodada com a provocação dele e pergunta se ele realmente iria continuar fazendo aquilo, pois já poderia reclamar para a namorada dele sobre o que ele estava tentando fazer, mas o prota diz que aquilo era apenas uma besteira porque com certeza muitos homens ricos e bonitos deveriam estar esperando apenas a oportunidade dela para poder conquistar a mesma, apenas esperando que ela fizesse a própria escolha. Na época da universidade, segundo Xiang, ela era mais charmosa, como uma deusa, que poderia matar qualquer homem apenas piscando os olhos, ao ponto de fazer as outras meninas perderem a confiança apenas por terem ela por perto. A Min acha que ele estava zombando da cara dela, ela nem sabia daquilo, mas ele diz que a mesma era muito popular, e nem ela sabia, mas todos sempre vinham chorando para Xiang, então ele sempre precisava sofrer bebendo ao lado dos homens. A Min ficou surpresa porque ele havia se sacrificado assim por ela, e ela mesma diz ainda que estavam dispostos a fazer algo grande por ele também. O prota pergunta que tipo de homem ela gostava, e lembra de novo caso ela quisesse, Ting poderia ajudá-la. Haviam poucos homens solteiros de bom de verdade, e caso ela não se preparasse talvez não sobrasse nenhum. Como a Min não responde, o Shang continua perguntando para ela se preocupar porque não importava as dificuldades que a empresa enfrentasse, ele sempre estaria do lado dela para poder apoiá-la. A chefe dele pergunta a razão disso, e se ele havia feito as pazes com Ting, e o prota pergunta como ela sabia daquilo, mas ela diz que o rosto dele dizia praticamente tudo, porque antes ele estava bastante triste e preocupado, mas agora está bastante feliz, ao ponto de se atrever a zoar dela, por isso ele parecia bem ansioso para apanhar Min de novo como ela sempre fazia. O prota fica meio surpreso porque ele parecia assim tão facilmente dele, mas ele diz que realmente fez as pazes com Ting, e logo Min diz que Ting era a melhor amiga dela, e caso se atrevesse a deixar a amiga dela triste, iria experimentar a demissão e a punição dele. Isso faz os dois darem risadas até chegarem finalmente no aeroporto. Lá o Shang fica pensando sobre como precisaria organizar o encontro dos dois pais deles com o pai de Ting, então manda uma mensagem para as duas. Ting sobre como estariam indo em uma viagem de negócios, e caso os pais deles chegassem, ela deveria providenciar um hotel para eles descansarem enquanto espera ela voltar. No lado da Min nota que ele mandou mensagem 2 vezes para Ting em redes sociais. O prota fica surpreso que ela estava olhando para ele o que estava fazendo, e diz que aquilo era invasão de privacidade, e pergunta desde quando ela ficava espionando os outros daquele jeito, mas a Min diz que acabou vendo ele abrindo as mensagens sem querer. O Shang fica aliviado porque ela não viu as outras mensagens e ainda não descobriu o segredo da Ting, e fica se perguntando o que aconteceria se caso alguém de fora descobrisse. O prota comenta que se caso ao menos a chefe dele não tivesse um coração negro daquele arrastasse ele de repente de uma viagem de negócios, ele não se preocuparia tanto. Ele diz que na próxima semana os pais deles iriam visitar eles, e mandou mensagem para garantir. A Min fica surpresa que eles estavam vindo e pergunta se eles iriam anunciar logo, mas o Xiang diz que ele tinha pensado que como eles estavam todos aposentados e com muito tempo livre poderiam criar uma razão para que pudessem passar um tempo todos juntos. A Min diz que ficou assustada por um momento porque achou que eles iam anunciar algo grande como um casamento e perguntou para eles se eles pretendiam se casar. Nessa mesma hora, o Xiang recebe as mensagens de volta e se vira para responder para que a chefe dele não visse, mas isso deixa a Min frustrada e claramente com ciúmes, mandando ele se apresentar e resolver aquilo logo porque ela precisava dele concentrado nas negociações. Mais tarde ele concorda. A Ting ficou surpresa porque ele precisou viajar tão de repente e perguntou por quanto tempo ele ficaria sendo que nem pode levar as próprias roupas. A outra Ting fala quase a mesma coisa, mas fica revoltado porque a chefe dele intimidou ele para levar ele na viagem tão de repente, então ele copia e cola a mesma mensagem que mandou para a outra Ting sobre a razão da viagem. As duas Ting perguntam se estavam falando daquela estrela famosa e cheia de rumores que parecia estar tentando causar problemas de propósito para eles. Responde que ela havia tentado cancelar de repente o contrato. A Ting zoou o prota porque ele estava usando o copia e colar nas mensagens e manda uma foto de que estavam respondendo ele pelas duas redes sociais, e do nada a Min se intromete amando a Ting de pervertida, e de novo o Xiang reclama porque a chefe dele estava espiando as mensagens dele com a namorada, mas de novo diz que resolver aquilo porque a filha estava andando. A Min diz que o anúncio havia sido feito e já mandaram embarcar no avião, mas ele ainda continuava trocando a mensagem com a namorada tudo feliz, então eles deveriam ir logo antes que perdessem o voo. Os dois começam a andar, enquanto isso o Xiang manda mensagem para a Ting perguntando o que rolou isso da outra vez. As duas Xiang não tinham usado redes sociais diferentes para se comunicar, mas ela responde que as duas logaram nas duas contas ao mesmo tempo e que a irmã dele deveria estar ocupada porque não havia visto as outras mensagens. O Xiang pergunta por que elas não avisaram isso antes, porque assim ele evitaria perder tempo enviando duas mensagens em redes sociais diferentes, mas a Ting responde que ele não tinha perguntado. O prota diz que estava embarcando no avião e deixaria o problema dos pais deles nas mãos delas. Aí a Ting diz que faria isso, mas do nada a Min fica irritada porque o prota continuava conversando com a namorada no
telefone, mandando ele pra casa se realmente queria ficar perdendo tempo, flertando com a namorada no meio do trabalho, ficando claramente com raiva ao ponto de realmente querer bater nele. A Min começa a arrastar o Shang pela gravata, falando que na volta da viagem iria ter uma boa conversa com a Ting, mas o prota fica tudo sem graça porque o povo do aeroporto tava vendo tudo aquilo, então pede para a chefe dele soltar a gravata dele porque andaria bem sozinho. Ele continua pedindo para ela parar de puxar pela gravata porque as pessoas ao redor estavam rindo deles, e do nada uma velha aparece falando que a Min deveria dar uns tapas em público nele porque o marido dela precisava ter umas lições. A Min finalmente solta ele enquanto o Shang tenta consertar o mal entendido, mas a chefe dele diz que eles deveriam parar de falar pelas costas dela e deveriam ir logo antes que o avião fosse embora sem eles. Era toda a culpa dele porque as pessoas entenderam toda a situação errado. O jeito dela não deixa o Shang com raiva, então ele apenas pensa sobre como ela ainda se comportava da mesma forma de sempre desde a universidade, não mudando nem um pouco. Depois de 1000 anos eles finalmente embarcaram no avião e o Shang continua pensando sobre como desde a universidade ela era daquele jeito, sendo uma líder que completaria as missões não importava o que acontecesse. Ela gostava de mandar muito nos outros, sendo uma pessoa bem rígida e difícil de lidar na maior parte do tempo, mas por trás das cortinas, quando estava sozinha, ela estava sempre se esforçando e trabalhando bastante pelas honras do clube, tomando notas e tendo ideias novas para direcionar todo mundo pelo melhor caminho. Como o protagonista se perdeu em pensamentos, a Min pergunta o que tinha acontecido. Ela apenas diz que havia se lembrado de repente dos tempos que estavam na universidade. A Min diz que realmente haviam passado 1 ou 2 anos, desde que eles haviam se graduado, mas ainda assim ela se sentia que havia sido há muito tempo atrás. O Shang diz que realmente o tempo havia passado muito rápido, ela nunca esperaria na época da universidade, que ela se tornaria líder do grupo dele, ainda depois de graduar e também se tornasse chefe dele. O Shang diz que sentia como se ela fosse completamente chefe dele, o que fez Min dizer que parecia azar ele concordar, mas ela fica irritada que ele concordou. Mas o prota diz então que ainda assim, ele se sentia muito sortudo porque quando trabalhava para ela, se sentia aliviado, mesmo ficando sempre bem cansado, o que claramente acaba tocando o coração da Min. O Shang recebe a ligação de repente e se pergunta se aquela ligação seria de a Ting, que estava no trabalho, e deveria tomar cuidado com as palavras dele na ligação, para que a chefe dele não desconfiasse de nada. Ele atende a ligação e a Ting pergunta se a viagem de trabalho foi assim tão urgente. Ele diz que já tinha embarcado no voo, o que faz ela dizer que estava em reunião e apenas havia visto agora as mensagens dele. Então pede para ele se descansar, enquanto aos pais deles a Ting poderiam resolver sozinha, sem problemas nenhum, para que ele pudesse só focar completamente no trabalho. A Ting diz que havia feito algumas verificações de antecedentes dela, ela não parecia realmente alguém fácil de se lidar, então diz para ele tomar cuidado de dar o melhor dele, o que faz a mim perguntar sobre o que ele estava falando. Ele diz que a culpa era dele por ficar falando aquelas coisas estranhas. Eles estavam juntos por anos e ainda assim mandar mensagem no aeroporto não era o bastante. Ela fica julgando ele por ainda ficar conversando e flertar com a namorada no avião, mas o Shang apenas diz que estava agradecendo a namorada dele por se esforçar tanto, e havia dito no plural porque agradecer a Ting e também a Min, tentando dar um jeito de corrigir a forma de falar de antes. A Min pede para ele passar o celular para que ela pudesse conversar com a Ting, mas antes o Shang diz que a chefe dele queria falar com ele e deveria tomar cuidado com as palavras antes de entregar o celular para Min. E a chefe dele começa a perguntar o que estava rolando entre eles, porque ainda que eles tivessem um bom relacionamento, eles não poderiam ficar flertando assim, desde que ele saiu da companhia porque estava no meio do trabalho. Ela pergunta se por acaso eles não estavam nem um pouco preocupados com os solteiros de plantão, como elas ficassem preocupados do amor dos outros e ficassem com inveja, mas a Ting ri perguntando para ela, e fariam aquilo de propósito. Eles como eles haviam saído tão rápido para que a viagem de Shang não levou nem mais escova de dente ou roupas para usar, então ela estava preocupada. A Ting pergunta como eles pretendiam se vestir em uma reunião assim tão importante como a Idol, fazendo a Min ficar nervosa e falar que não havia pensado nisso e realmente as roupas delas estavam um pouco casuais demais também. A Ting então reclama que a Min era sempre assim desde a universidade, tentando apressar as coisas para fazer as coisas perfeitamente, mas sempre se esquecendo dos pequenos detalhes que eram importantes. Ela diz que caso tivessem pressa na hora de pousar, os dois deveriam ir na loja de roupas e fala que é a blusa de Xiang, que não foi lavada faz uns 2 dias, então seria necessário. O Shang pergunta sobre o que elas estavam falando, mas a Min ignora ele apenas respondendo a Ting que daria um jeito de achar roupas para ele, e seria por conta da companhia. E a Ting agradece e fala que como viu que aquele assunto era realmente importante para eles, tentaria ajudá-los ele a pegar mais informações. Acaba que a Min fica felizinha com a proposta dela, porque a Ting era sempre um doce de pessoa, e o prota diz que era a chefe dele, estava tomando vantagem da namorada dele em plena luz do dia. E a Ting zoa Xiang falando que estava com ciúmes, então a Min belisca o protagonista e diz que Ting foi apresentada por ela e ele. E se caso ele ficasse reclamando, ela pegaria Ting de volta e elas poderiam viver juntas. Do nada a aeromoça aparece e diz que o avião iria decolar, então eles deveriam apertar os cintos e desligar os celulares por segurança. E os dois ficam num clima estranho porque quase foram pegos no flagra durante a ligação. Enfim, o avião chega no local e Min faz uma ligação falando que era um absurdo que a Idol estivesse meia hora atrasada e deveriam se encontrar dali 10 minutos. E não importava se a agenda dela estava cheia porque aquele era um grande projeto e eles fariam como ela dizia. O Shang diz que o carro deles havia chegado
empregado. Mas a Min continua discutindo com o gerente da companhia porque ele não conseguiu resolver um problema assim tão simples do nada, e diz que eles se encontrarem em 10 minutos. Os dois entram no carro e o motorista pergunta se eles estavam indo para a loja de Yu Changming, e a Min concorda, mas antes deveriam ir para uma loja da Louis Vuitton, e depois ela puta. Ele diz ao prota que eles deveriam ir em uma loja para comprar roupas decentes e ser rápido nisso. O Chang pergunta se eles não tinham ido até lá para trabalho e queria saber a razão dele precisarem fazer compras, mas ela explica que o óbvio é que eles comprariam roupas e apressar seus motoristas para irem logo. Os dois entram em uma loja e a Min manda a funcionária ajudar o Chang a comprar roupas, e a funcionária recepciona o prota dizendo que a namorada dele escolheu algumas roupas para ele, mas logo o Chang explica na verdade que eles eram apenas amigos, e a empregada se desculpa dizendo que eles pareciam combinar. A Min apressa o Chang porque eles estavam perdendo tempo ali, e os dois entram no vestiário para encontrar as peças para poderem se trocar. A Min coloca uma roupa um pouco mais formal e sai para perguntar como ela estava, e o prota aprova dela, mas a chefe dele fica irritada porque ele estava usando umas roupas nada a ver com para a reunião tão importante assim. Ele fica sem entender porque achava que eles apenas encontrariam roupas limpas. A Min fala que ele não tinha senso nenhum para a moda, e era sempre assim desde a universidade, então ele deveria usar roupa que se encaixasse onde eles fossem e não qualquer coisa confortável. A chefe dele pergunta se depois de 4 anos de namoro com a Tig ele não havia aprendido a se vestir direito, mas o prota diz que não era culpa dele porque a namorada dele sempre insistia em escolher e trazer todas as roupas dele, sempre preparando o que ele vestiria, então ele apenas vestia. A Min fala que ele foi estragado pela Ting, mas o Chang diz que é realmente uma coisa casual e ficava bem em qualquer coisa, então só usava o cérebro dele para pensar em projetos e outras coisas do tipo, mas a chefe dele continua falando sobre como ela se arrependeria em achar que ele e a sua amiga se combinavam, sendo que era a mesma coisa que colocar uma flor em uma pilha de lixo. A Min arrasta ele falando que quando eles terminassem de escolher as roupas, eles estariam atrasados, então ele apenas vestiria o que ela escolheu, que era bem melhor e dentro da moda do que ele havia escolhido. Mas mesmo vestindo o que ela pediu, fica totalmente errado porque as pernas do protagonista ficam para fora, e a Min diz que a culpa era dele por ter pernas compridas ao ponto das calças nem caberem. Eles ficam um mó tempão fazendo o Chang provar as roupas, mas a Min fica frustrada porque era realmente difícil encontrar roupas que combinassem com ele, então o prota fala que eles não tinham mais tempo e pergunta se era melhor deixar Ting escolher para ele. A chefe manda ele ligar logo em chamada de vídeo para porque não conseguiria mais fazer aquilo sozinha, mas quando ele começa a ligação ele percebeu que cometeu um erro ao não avisar ele sobre a ligação, e fica preocupado que quem atenderia era a gêmea que estava em casa, mas a Min só pega o celular da mão dele e diz que eles não tinham tempo para ficar esperando tanto assim. Nessa mesma hora Chang começa a orar por tudo o que é mais sagrado, mas claro que quem atende era a Ting, que estava na casa. Logo ela fica desapontada e com medo do que aconteceria. A Min pergunta como estava usando aquelas roupas no horário de trabalho, e do nada Ting sai correndo na ligação. Era a chefe dele perguntando se era normal as roupas dele dormir para trabalhar, e o prota diz que ultimamente ele não tinha conseguido dormir bem caso não estivesse com aqueles pijamas, e inventa uma desculpa que ela poderia estar mentalmente doente, até que do nada Ting volta com a roupa de trabalho e pergunta se eles estavam falando pelas costas dela, e como Chang nega, ela diz que ela realmente não teria coragem de falar algo assim. A Chang pergunta a razão da ligação, e depois de explicarem a situação dela, começa a rir falando que escolher as roupas para Chang era preciso de uma habilidade quase especial. A Chang diz que era preciso tomar cuidado porque não se podia comprar roupas para eles apenas pelo tamanho, pois Chang tinha uma altura média mais pernas longas, então as calças deveriam ser maiores, e para as negociações de terno nunca era adequado e uma camisa normal combinarem mais com ele. Ele deveria usar gravata, mas não usar o sapato de couro porque fica estranho, então deveria usar algo mais casual. Eles também deveriam comprar um novo par de meias porque a perna dele costumava feder, então era melhor comprar meias de fibra de bambu que absorviam cheiros, mas claro que Chang reclama falando que era culpa do suor e não dele. A Min apenas a risada percebe que era realmente a Ting, mesmo a distância foi capaz de fazer com que ele usar uma roupa mais decente, mas para fazer isso o Ting havia decidido muito tempo e esforço para aprender mais sobre ele. Chang sempre estava reclamando sobre como fazer compras demorava muito tempo, então ele nunca valorizava, então ela sempre fazia isso no lugar dele. Acaba que a Min se cansa de ficar ouvindo o Chang flertando na frente dela com o namorado e devolve o telefone para o Chang, mas mesmo com o Chang reclamando que nem tinha terminado de falar, a Min diz que estavam super atrasados para a negociação agora e na volta ouviria as reclamações dela. A chefe dele finalmente devolve o telefone dele e desliga a ligação para alívio do prota, então ela diz que pagaria as contas e pede para a funcionária empacotar as roupas antigas. O Chang pede para que ele mesmo pagasse as contas, mas a Min diz que a companhia pagaria tudo porque era uma viagem de negócio afinais, então finalmente eles conseguem ir para a reunião. No local eles são servidos com chá enquanto esperam a pessoa chegar, mas ainda que eles tivessem chegado correndo quase atrasados, a própria menina estava atrasada para a reunião. A Min pede para se acalmar porque estavam em guerra, era como se ela estivesse tentando mostrar seu próprio poder e fazê-los esperar, como se estivesse testando eles na sua própria forma, mostrando que não se importava tanto assim com aquele projeto. Ela era uma estrela famosa, mas ainda era apenas uma celebridade online, por isso não era expert ou tinha experiência em uma celebridade de alto nível, enquanto eles ainda eram a quarta maior indústria em visualizações e seguidores. Os termos que a companhia apresentou são as melhores da competição, então se ela realmente quisesse trabalhar com eles, ela deveria comparecer na reunião. O Chang comenta
que ela parecia bem diferente das propagandas e que os posts eles mostrarem, porque ela sempre agia de forma fofa e fazia pazes para fotos, mas ainda assim ela era muito esperta, o bastante para superar estrelas pequenas que ela apenas cantavam. Ainda sendo nova, ainda era inteligente, uma mulher de negócio com uma estrela famosa, e sabia como se portar naquela situação ao mesmo pouco. O Prota fica feliz ouvindo ensinamentos da Min, mas ela diz que não estava fazendo aquilo de graça, porque quando mais ele aprendia, mais ela poderia tomar dele também. O Shang zoou porque ele já trabalhava demais e ela ainda assim queria tirar dele, parecendo que ela queria matá-lo, e zoou que Ting não ia aceitar isso. A Min diz que pessoas normais nem teriam a chance de serem exprimidas assim por ela, então ele apenas deveria agradecer por ela naquele tipo de situação. E agora, como o Prota do nada realmente agradece ela, a Min fica sem entender porque do nada ele ficou todo sério. Mas o Shang explica que depois da graduação, ele passou de vários trabalhos durante um bom tempo, trabalhando em companhias ruins que tinham chefes difíceis, que sempre eram complicados demais de lidar. Então, se caso ela não tivesse dado uma chance para ele jamais teria colocado todo o esforço e tempo naqueles projetos. Por isso, o Shang era muito grato a Min pelo que ela fazia, mas a Min fala que não deveria ficar assim tão convencido porque havia contratado ele porque ele era fácil de se lidar. Então ela não era tão gentil assim ao ponto de dar trabalho de graça para ele. O Shang então diz que ainda assim, pela boa chefe dele, ele trabalharia ao máximo até morrer. A Min fica um pouco sem graça e diz que ele não deveria tentar ficar cortejando ela como forma de achar que ganharia aumento, porque o salário dele estava relacionado com desempenho, até que simplesmente do nada ainda chega na conversa, zoando com eles porque os dois estavam flertando em pleno trabalho, quando ela achava que estaria com raiva dela por seu atraso. A chefe dele fica irritado, perguntando quais eram as intenções dela fazer aquele tipo de coisa, mas Idol simplesmente ignora ela e chega para Shang falando que gostou da roupa dele. Ele ficou um pouco tímido quando tenta cumprimentar ela, mas Idol claramente começa a provocar eles quando segura a mão de Shang, deixando a Min irritada, mesmo com o protagonista tentando explicar que ele era prometido e tinha namorada. Mas Idol começa a zoar e perceber que a Min estava incomodada e pergunta se na verdade ela queria ser amante dele. Ela fala que isso seria criativo e interessante, se tornando algo viral na mídia ao ponto de ganhar várias visualizações e likes. Ela diz que com a aparência dele, ela poderia prometer milhões de fãs e seguidores em apenas um mês, o que seria ainda pouco na visão dela. A Min fica toda com raiva e manda Yan Laer para de ficar mexendo com ele porque era o bastante, mas a Idol continua zoando antes de se desculpar porque ela passou dos limites da brincadeira. Finalmente a Mina se senta, que eles poderiam conversar mais seriamente. A Anlé continua insistindo para que eles prosseguissem porque ela ainda tinha mais coisa para fazer. A Min começa a falar revoltada com ela sobre o contrato que haviam fechado e sobre como Shang, como gerente, havia se esforçado com toda a equipe durante 2 semanas por aquilo, trabalhando duro apenas para o projeto, e ela ainda tinha aprovado tudo aquilo, e pergunta por que ela tinha violado o contrato. A Anlé diz que não tinha assinado nada, nunca violou nenhum contrato, na maior sarcasmo do mundo, o que deixa a Min ainda mais irritada porque se realmente queria trabalhar para eles, deveriam ter integridade, afinal eles usaram muito recursos e fundos da companhia para aquilo, havia muitas pessoas trabalhando por ela naquele momento. A Anlé continua falando como se aquilo não fosse culpa dela, porque todos eles estavam ali trabalhando apenas pelo dinheiro. Ela começa a falar sobre como uma celebridade online tinha uma vida útil de poucos anos, e como o time dela acabou de se tornar famoso, era óbvio que eles ainda queriam ainda mais benefícios e dinheiro. A Min continua insistindo que eles teriam tudo aquilo quando trabalhassem juntos, e sem a companhia deles não poderiam progredir, afinal os números 1 e 2 da indústria nem olhavam para isso porque ainda haviam outras celebridades bem mais famosas. Mas no meio da fala dela, Anlé fala que alguém ofereceu um contrato bem melhor comparado ao deles. Como a Min fica totalmente irritada, o Shang pede para ela manter a sanidade mental, oferece um pouco de chá, o que faz a chefe começar a discutir com mais calma sobre como a Anlé deveria tomar cuidado porque as outras pessoas poderiam tentar enganar e roubar ela, mas eles não faziam nada daquilo. A Anlé diz que poderia usar seu rosto e corpo para ganhar dinheiro ao ponto de parecer estúpida, mas ela sabia o próprio valor e por isso ela se sentia mal rejeitar uma oferta de um cara que estava familiarizado. A Anlé propõe que ele se encontrasse com aquele cara juntos, e assim ela assinaria com quem estivesse mais disposto a satisfazê-la mais. A Min pergunta se ela não temia que a companhia deles desistisse dela, afinal ela não era insubstituível, mas como a Anlé não caía nas técnicas de Min, acaba que a chefe dele concorda e pergunta quando eles poderiam se encontrar, e a Idol diz que seria no dia seguinte. A Min arrasta o Prota para fora da sala, mas mesmo com Shang tentando falar com ela, a Min se recusa de toda forma porque estava revoltada da vida com a situação. Mas eu nada no meio do caminho enquanto ela andava mesmo rápido. A Min acaba pisando em um bueiro e o salto dela fica preso, então ela cai no meio da rua, mas o Shang consegue segurar ela a tempo antes de se machucar. O Shang fica um pouco surpreso porque a chefe dele tira outro sapato e joga no lixo com raiva, começando a xingar bem rápido no meio da rua, mesmo com um monte de gente vendo eles. Ela começou a dizer que eles ainda precisavam sair, mas o Prota conheceu ela bem, já tinha encontrado um cybercafé, mas o Shang disse que era óbvio porque faziam anos que eles estavam juntos, sendo que ela estivesse preocupada com algo tão importante. Ela puxava ele e Shang para jogar no computador. A Min então pergunta para ele se ela era realmente irritante, mas o Prota estava de boas com a situação. Os dois começam a andar um pouco no cybercafé para jogar um CS, mas como a Min estava andando lá estranho, o Shang percebeu que ela tinha torcido o tornozelo e estava andando toda torta. O Prota então segura o braço dela, e a chefe
chefe dele estava pronta para impedir ele de fazer aquilo, mas o Xiang diz que o sapato dele estava muito pequeno e doía muito, então pede para ela ajudar ele um pouco. Era óbvio que era uma desculpa, mas ainda assim a Min brigava com ele falando que ele deveria ter dito antes que o sapato era pequeno, então ela seria legal com ele e ajudaria. Então depois que ele fosse jogar cesta no Cybercafé, eles voltariam para a loja e trocar aqueles sapatos. Enfim, os dois vão para o Cybercafé e jogam uma partida de CS e a Min acaba morrendo, mas ele comenta que era problema porque ela sempre ia para cima sem pensar, e a Ting era sempre a suporte que não estava ali para ajudar daquela vez. A Min começa a zoar falando que não era bem defeito dela, porque ela estava apenas dormindo na área com a raiva dele. Então depois deles ficarem zoando mais um pouco para passar o tempo, os dois decidem ir comer alguma coisa, mas como as pessoas percebiam que ela estava andando descalça, ela pergunta se eles não deveriam comprar um sapato primeiro, porque ela estava chamando a atenção e havia pervertidos olhando para as pernas dela. A Min pergunta se ela usar aquelas roupas faziam as pessoas olharem para as roupas e não para ela, mas o Xiang diz que não importava o que ela vestisse, ela sempre seria o centro das atenções, e como a boa tinha dela, ela briga com ele, porque ele estava falando uma besteira atrás da outra. Os dois vão finalmente a uma loja de sapatos, ela começa a provar alguns saltos, e o Xing começa a perguntar o porquê de Anlé querer tirar mais proveito deles de repente, e porque ela não precisaria ter medo deles desistissem dela, e como seria possível que a outra companhia realmente pudesse superar a deles sem benefícios, mas ao invés disso, a Min pergunta se os sapatos ficariam bons nelas, o que faz o protagonista pensar como ela ainda tinha cabeça para pensar nisso, quando eles deveriam estar pensando em uma estratégia nova. A chefe dele pergunta por que eles deveriam ter pressa, então eles apenas deveriam deixar tudo isso acontecer, e se assinariam ou não, o contrato estaria nas mãos do destino. Por fim, o Xiang diz que os sapatos ficariam bons nelas, e assim Min comprasse eles, e a Min diz que eles precisavam ir agora porque se encontrar com a pessoa que traiu a companhia, o que deixa na hora o prota surpresa e ela pergunta quem era, então ela diz que foi o próprio gerente das negociações que fez isso. A Min diz que apenas ela, o protagonista e o gerente sabiam sobre o cartão e as negociações, e se falhasse Anlé iria assinar o contrato, não viria nenhuma ajuda para a companhia deles, porque isso Anlé estava tentando subir seu próprio preço ao pedir termos melhores. Indo até o café, os dois vão se encontrar com o gerente da negociação, que recepciona ele na maior cara de pau do mundo, e o prota tenta esconder a raiva dele enquanto eles estavam e o garçom começa a servir os cafés. O gerente pergunta na maior cara de pau do mundo pela razão da Min ter chamado ele ali, mas até quando ele estava falando com o Xiang, o prota trata ele como um claro desprezo, que faz o gerente só deixar isso de lado. O gerente das negociações continua sentindo e pergunta de novo por que chamaram ele, pois ele estava bem ocupado observando as potências celebridades. Aquela situação deixa o Xiang com raiva ao ponto de se levantar, mas a Min impede ele em silêncio, apenas pede para que o gerente de negociações contar quando Anlé ofereceu a ele. O gerente diz que aqueles eram segredos comerciais, então ela poderia perguntar aquele tipo de coisa, o que faz na hora o Xiang ficar com raiva porque ele ter admitido tão rápido. O gerente fala que era apenas necessário, porque curtas como o que faziam eram famosos, mas como as empresas e companhias começaram a surgir nos últimos tempos para fazer a mesma coisa, era óbvio que as outras companhias falidas fechariam com o tempo. O Xiang discute com ele que ainda assim havia pessoas na equipe dele trabalhando todos os dias e fazendo até hora extra para manter a companhia dele de pé, e mesmo sendo difícil, eles continuaram persistindo, e que era normal ser assim porque era um mercado competitivo e necessário um desenvolvimento grande. Para isso a Min se esforçou, mas ainda assim ele traiu a companhia. O gerente até diz que admira o Xiang porque em tão pouco tempo ele realmente foi capaz de levar a companhia em lugares grandiosos, mas ele não deveria falar com ele sobre aquele tipo de coisa, de ideologia barata, porque eles eram apenas unilaterais ao prenderem a criatividade. Então mesmo ele que possui um passado pobre, é assim como outras das indústrias, com certeza preferiam abrir a própria companhia ao invés de apenas trabalharem para uma que ainda tinha potencial de falir. Por isso eles realmente deveriam usar todas as oportunidades que aparecessem para eles, o que era apenas natural daquele mundo de negociações e mercado, mesmo depois de ouvir tudo aquilo da boca do gerente de negociações, ao invés de continuar com a raiva com que o próprio Xiang estava. A Min continua bem plena e pergunta se o gerente realmente acreditava que desistindo da Anlé ele ainda teria chance. O gerente de negociações diz que era impossível dela desistir assim tão fácil, porque sabia que ela nunca desistiria assim das pessoas da equipe dela na mão. A Min joga água na cara dele e fala que era isso mesmo, e o Xiang aproveita a situação e dá um soco na cara do gerente, ainda com raiva porque ele estava jogando sujo daquele jeito, e mesmo assim o gerente acaba provocando eles e desprezando o trabalho de ambos. Antes que Xiang pudesse espancar o gerente, a Min impede, sendo que se batesse nele não era apenas eles que perderiam razão, como a própria companhia também. Então ela arrasta o prota para fora e solta a mão dele bem no momento que Xiang agradece a chefe dele por ter impedido ele de cometer um crime daquele, o que faz a Min ficar de boas e até brincar se eles estivessem ali com o Ting, ou se eles poderiam passar um tempo tranquilo juntos na praia.